E a nossa EduTalks de hoje é com uma instituição de uma das áreas mais procuradas aqui em Portugal. De que área que eu estou falando? Da enfermagem. E quem está aqui é a instituição, a Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. Antes de vocês conhecerem até as representantes que estão aqui, a gente vai contar tudo em detalhes para você, como é que funciona o curso, o processo de ingresso, como que é o mercado de trabalho, taxa de empregabilidade. Antes da gente começar já a falar tudo isso, eu quero fazer uma breve apresentação sobre a ESESFME, Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. Essa é uma instituição de ensino superior particular, tá? Essa escola, ela oferece uma licenciatura em enfermagem, mas ela também tem cursos de mestrados e pós-graduações, que daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo quais são. Além disso, a ESESFME está integrada no grupo Autônoma, que é um grupo muito forte aqui em Portugal, que tem outra universidade também, beneficiando, assim, de sinergias com outras instituições acadêmicas. Uma coisa muito bacana sobre essa instituição são as instalações que são muito modernas. A gente daqui a pouco vai passar um vídeo para vocês, para que vocês vejam uma parte ainda, porque está sendo terminadas as instalações, mas vocês já vão conseguir olhar e perceber isso que eu quero mostrar para vocês. O que acaba por proporcionar um ambiente muito interessante e que fomenta o aprendizado e a investigação. A ESESFME também tem um compromisso muito grande com a inovação e a qualidade na formação em enfermagem. Então, com vocês, eu quero apresentar aqui a Ana Matos, a Alice Teixeira e a Elza Gonçalves, que é a diretora do curso também. Muito prazer em tê-las conosco nessa EduTalks. Obrigada. Prazer também. Obrigada. Então, antes de nós conversarmos, vamos iniciar com a nossa brincadeira Toma Lá da Cá. Assim vocês já ficam sabendo um pouquinho mais sobre a ESESFME. Então, meninas, vamos lá. Localização. Onde está? Lisboa. Lisboa. Tempo de existência? 75 anos. Uau, 75 anos. Feito esse ano, não é? Exatamente. Dia 19 de março. Super recente, 75 anos. Número de estudantes na licenciatura de enfermagem? 220 atualmente. Olha isso, 220 alunos só no curso de licenciatura em enfermagem. E agora, uma coisa que muitos brasileiros querem saber, qual é a taxa de empregabilidade desse aluno que se forma na vossa instituição? Então, 100% aos 3 meses. 100% aos 3 meses, mas me contaram nos bastidores que se perguntar com 30 dias já é 100% também. Ó, fique atento. Destinos com protocolos internacionais que a vossa instituição possui? Espanha e Itália. Espanha e Itália. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são esses protocolos internacionais. Então, vamos começar a nossa entrevista, a nossa EduTalks do dia? Vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que, assim, em vez da gente começar falando sobre as fases de candidatura, vamos contar um pouquinho sobre o curso. E aí, a doutora Elza que vai nos ajudar nessa questão, porque é uma curiosidade muito grande dos estudantes que querem fazer enfermagem aqui em Portugal. E aqui tem uma curiosidade, porque muitos vêm nos perguntando como que funciona o curso. Quais são os diferenciais de um aluno formado em enfermagem aqui na vossa instituição, em termos de aulas teóricas e práticas? Como é que funciona isso? Ok. O curso de enfermagem em Portugal, sendo uma licenciatura, é uma licenciatura de exceção. Isso quer dizer o quê? As licenciaturas em Portugal são normalmente de 3 anos, mas a licenciatura em enfermagem é de 4 anos. Isto porquê? Porque a enfermagem em Portugal tem que responder e tem que cumprir normativos nacionais e normativos europeus, ao nível da Comunidade Europeia, no sentido de que todos os enfermeiros da Comunidade Europeia, para poderem circular livremente no mercado, tenham todos a mesma formação. Essa formação tem exigências em carga horária, em matérias,
e em estágio, em número de horas de estágio, o que faz com que seja impossível encaixar essas matérias, essa carga horária em 3 anos, e daí que nós temos os 4 anos. Outra especificidade da enfermagem é que 50% dessa carga horária do curso tem que ser feita em prática clínica. Prática clínica é estágio em contexto real. Nós, na fase teórica, temos práticas laboratoriais, simulação, com tecnologia, com todos esses, mas ainda na fase que nós chamamos fase teórica, nos 50%. Nos outros 50%, os estudantes vão para locais de ensino clínico, portanto, para locais de prestação de cuidado direta a utentes, a clientes, que são feitos em instituições privadas, instituições do Sistema Nacional de Saúde em Portugal, que são muito fortes, muito importantes e muito diferenciadas em termos de complexidade de cuidados, e também no setor social. Nós também temos o setor social, ONGs e outro tipo de instituições como as Misericórdias, que também existem no Brasil, que têm também muitas unidades de saúde, e também os nossos estudantes fazem lá estágio. Qual é que é o diferencial na nossa escola em relação a outras escolas, nomeadamente aqui em Lisboa? É que, todos respeitando o normativo de conteúdos, de carga horária e de 50% de estágio, o que acontece é que cada uma das escolas arruma de uma maneira específica. E há escolas que oferecem o primeiro e o segundo ano só teórico e o terceiro e o quarto ano só de estágio. E, portanto, muitas vezes o estudante, quando vai para a prática clínica, quando vai para as instituições, vai mobilizar teoria que eventualmente já possa ter tido contacto há 2 anos. Connosco não é isso que se passa. Nós começamos estágios desde o primeiro ano, o que é ótimo também para os estudantes reafirmarem a sua vontade de permanecerem no curso, e também lhes dá logo uma perspectiva da realidade dos contextos de cuidados. E, portanto, logo a partir do primeiro ano, os estudantes vão para estágio, e isso é muito importante, porque têm a matéria teórica e de prática simulada numa primeira fase, e logo a seguir vão para estágio cimentar, de alguma forma, estruturar esses conteúdos teóricos e simulados na realidade dos contextos. E isso é muito importante para nós. Outra forma que nós temos de organizar o curso é da saúde para a doença e do menos complexo para o mais complexo. Tudo isto cresce, não é? Cresce em complexidade no ciclo de vida e da saúde para a doença. Portanto, até meio do segundo ano, nós trabalhamos conteúdos desde a infância até à fase de envelhecimento, mas no âmbito da saúde, da promoção da saúde. E a partir de metade do segundo ano até ao final do curso, trabalhamos as áreas mais complexas relacionadas com os processos de doença. Também posso dizer que, respeitando a carga horária dos estágios, temos alguns estágios que nem todas as escolas oferecem, nomeadamente estágios em saúde mental e psiquiatria e estágios em pediatria. Portanto, são áreas que podem ser comatadas com outras especificidades, mas nós, tendo alguns estágios, por exemplo, com 5 semanas, conseguimos respeitar todas estas áreas. Isso é uma marca muito importante da nossa escola. Doutora Elza, isso que diz é muito interessante, porque quando nós percebemos que muitos alunos da área de saúde, eles têm uma ânsia muito grande de usar essa expressão que é colocar a mão na massa, né? Já ter aulas práticas. E ter essa informação de que a vossa instituição já oferece disciplinas práticas desde o primeiro ano é um grande atrativo, né? Porque em várias outras instituições que nós conhecemos, de fato, os alunos só terão contato com as disciplinas práticas após decorrido 2 anos letivos, praticamente. Exatamente. Né? Então, isso é um ponto muito interessante. Então, você que está nos vendo, tem interesse no curso de enfermagem, olha que bacana essa informação que a doutora Elza nos coloca. E eu gostaria de explorar um pouquinho mais um contexto que muitas pessoas no Brasil não sabem disso. Por que a enfermagem ela tem que cumprir regras e requisitos, digamos assim, da comunidade europeia? Porque o aluno que se forma, que tem o diploma da vossa instituição, ele só pode trabalhar em Portugal ou não? Não. Ele pode trabalhar em toda a comunidade europeia e o seu curso é reconhecido em toda a comunidade europeia. Mesmo se nós pensarmos, até há pouco tempo,
e com a saída da Inglaterra, da Inglaterra, da Comunidade Europeia, ainda assim os enfermeiros que se formam em Portugal não deixaram de ser muito bem quistos na Grã-Bretanha e, portanto, são muito requisitados. E também temos uma grande atratividade a nível dos países árabes, portanto, a Arábia Saudita, portanto, os Emirados Árabes Unidos também são países que requisitam muito os enfermeiros portugueses. Nós temos uma característica, apesar de termos esses normativos europeus, temos uma característica que o enfermeiro em Portugal, quando termina o seu curso, ele está habilitado para trabalhar em qualquer contexto. Como iniciante, naturalmente, mas ele ainda não tem uma especialização, mas ele gera cuidados e presta cuidados em qualquer contexto de saúde e doença. E isso é também muito importante. Por exemplo, em Inglaterra isso faz toda a diferença, porque o curso em Inglaterra tem um formato diferente e, portanto, o enfermeiro, quando acaba o curso em Inglaterra, só faz algumas intervenções específicas e depois, ao longo da sua carreira, vai acrescentando intervenções. A nossa lógica em Portugal nós podemos trabalhar em qualquer contexto e, ao longo da carreira, vamos nos subespecializando. Portanto, é uma lógica diferente. Escolhemos uma determinada área. A minha escolha, por exemplo, foi a área da enfermagem da saúde da criança e da pediatria. E trabalhei desde sempre na pediatria e depois fui fazendo o meu percurso, ainda na área clínica, na pediatria, fazendo a especialização, fazendo o mestrado sempre na área da criança e da pediatria. Olha que interessante isso que coloca. Agora, eu gostaria de fazer um paralelo dessa profissão, que é muito interessante, quando, principalmente o aluno brasileiro, faz uma comparação com a enfermagem no Brasil. Uhum. E eu sou super defensora da enfermagem aqui em Portugal, porque ela não tem de todo o mesmo conceito de um enfermeiro no Brasil. Embora os enfermeiros do Brasil, e eu conheço vários, sejam excelentes, tenham uma carreira também, eles têm uma experiência muito grande, mas no Brasil eles não são tão valorizados que eu digo é na profissão em si, como os enfermeiros são valorizados aqui em Portugal. No Brasil, não sei se a doutora Elza tem essa informação, se tiver, é ótimo para que nós possamos comentar. Muitas das pessoas que trabalham até em hospitais são técnicos de enfermagem. Exatamente. Cá em Portugal existe o tal técnico de enfermagem? Por que não? Não, desde há 50 anos, eu posso dizer mesmo em termos históricos, desde o 25 de Abril, antes do 25 de Abril, que foi a altura que terminou o regime mais difícil, não democrático da história de Portugal, e que também há um paralelo no Brasil em relação ao regime militar também. Portanto, podemos dizer que até ao 25 de Abril de 1975 havia 2 níveis de enfermagem. A partir da restituição da democracia em Portugal, deixou-se considerar que essas 2 categorias, e portanto só existe categoria de enfermeiro. Faz um percurso, tem uma carreira e o início da carreira de enfermagem é com um curso de licenciatura ao nível do ensino superior, não existe outro. E, portanto, depois houve, historicamente, a possibilidade os técnicos de enfermagem, que nós também tínhamos, que chamávamos auxiliares de enfermagem, de fazerem cursos de capacitação, cursos de reformulação, cursos de promoção, mas isso também já terminou há muitos anos. Portanto, há muitos anos, desde os anos 2000, que o curso em Portugal, desde o início de 2000, que o curso em Portugal é um curso superior. Portanto, ou seja, um nível de enfermagem. Ou seja, um paciente, quando entra num hospital, está lá internado, se aparecer um enfermeiro, ele pode ter certeza que aquele profissional tem um curso superior. Uhum, de 4 anos. Tem uma profissão de excelência. Olha que interessante, gente. Essa é uma grande diferença entre o que existe no Brasil e em Portugal. É uma pergunta muito repetida pelos brasileiros que têm interesse em vir estudar em Portugal. Então, fiquem já com essa informação. E até um outro ponto, doutora, pode falar. É que assim como a Cris está a dizer, quando encontram um enfermeiro no hospital, pode acontecer uma de 2 situações. Ou o que a Cris disse, que é um enfermeiro que fez uma licenciatura de 4 anos, um curso superior,
ou então é um enfermeiro que já fez o seu mestrado, porque o mestrado, a especialização em Portugal que eu estou a falar, como foi no caso que eu dei da pediatria, como há outras especializações, são cursos de mestrado, que são de 3 semestres ou 4 semestres, depois há uma especificidade na área da materna, em que o enfermeiro, além de ficar com o grau de mestre, grau académico de mestre, fica com um título profissional de enfermeiro especialista. Olha que interessante. Portanto, mesmo nos hospitais nós também encontramos enfermeiros mestres e especialistas, portanto, dupla certificação, ao fim e ao cabo. Assim como nós temos médicos especialistas, nós também temos enfermeiros especialistas. Tal e qual, tal e qual. Olha que interessante. Até colocando uma situação sobre vocês entenderem a importância e a relevância dessa profissão na Europa, eu me lembro até hoje, na época do Covid, a chefe de enfermagem de um hospital em Londres foi quem cuidou do primeiro-ministro na época. Né? A chefe do hospital, ela era portuguesa, formada aqui em Portugal. E foi super bacana, ela dando entrevista, falando sobre a carreira dela, formada aqui. E isso só vem a confirmar as informações que a doutora Elza acabou de passar sobre a validade desse diploma. Embora a Inglaterra já tenha saído da Comunidade Europeia, ainda é muito procurado esse profissional lá, não é? Sim. Excelente. Então, já que estamos falando nesse tema, olha, já tem perguntas aqui, mas daqui a pouco eu vou responder. Já que nós estamos falando nesse tema no contexto acadêmico, e já falamos um pouquinho do mestrado, quais são os cursos de mestrado que a ESESM oferece? Ok, então nós temos 2 cursos de mestrado, existem vários mestrados, mas cada escola escolhe, também pela sua vocação, ter mestrados em determinadas áreas e eventualmente não em todas, não é? Portanto, não são frequentes as escolas que têm mestrados em todas as áreas, vão escolhendo também, e o mercado também vai regendo isso, porque há várias escolas, por exemplo, numa região como Lisboa, e portanto não temos todas os mesmos, senão depois também em termos de mercado não funcionaria. No nosso caso temos enfermagem de reabilitação e enfermagem de saúde mental e psiquiatria. Ok. Em termos de pós-graduações? Ok. Em termos de pós-graduações, elas são de temáticas muito diversas e temos pós-graduações que são de longa duração, que são 200 horas, equivale a 1 ano, no ritmo quinzenal e de um dia de semana em pós-laboral e o sábado em tempo integral, portanto, e 200 horas vai decorrer durante 1 ano. E tem também uma questão muito interessante das nossas pós-graduações, é que apesar de não serem cursos de curta duração, conferem também créditos que são reconhecidos, créditos de ensino superior, os ECTS, que são reconhecidos também para depois este enfermeiro que faz uma pós-graduação connosco pode capitalizar essa formação numa outra escola, na nossa escola ou numa outra escola, por exemplo, no mestrado, quando for fazer o mestrado. Portanto, ele pode fazer. Portanto, é sempre muito atrativo para os enfermeiros fazerem pós-graduações que já, no fundo, encaminhando a sua carreira para uma determinada especialização e vão colecionando, se pudesse dizer assim, algumas pós-graduações que depois podem ser creditadas em cursos conferentes de grau, como são o caso dos mestrados. Excelente. Não nos restringimos às áreas dos nossos mestrados e temos dentro da área da pediatria uma pós-graduação em neonatologia, temos uma pós-graduação muito importante também na nossa escola em cuidados paliativos, que é multiprofissional, portanto as pós-graduações algumas são só para enfermeiros, outras são para profissionais de saúde, temos também na área da gestão, na área das feridas, que é uma área também muito importante e muito regulada na área dos cuidados em Portugal, sistemas de qualidade e de vigilância da qualidade dos cuidados, na área da estomaterapia também, na área da gestão de serviços de enfermagem, na área da enfermagem do trabalho, que é uma área também muito específica e nem sempre muito explorada, e nós também oferecemos essa pós-graduação, o doente crítico,
Pico, são muitas que estão disponíveis nesse sentido. E umas de curta duração, temos desde formações muito cirúrgicas de 30 horas até às ditas formações de 200 horas. Perfeito. Então, já que nós estamos tocando nessa questão dos cursos, eu vou puxar aqui a pergunta da Fernanda Castro, que é bem interessante a pergunta dela. Ela faz a seguinte questão: os estudantes, porque a enfermagem tem uma carga de estudos pesada, né? Verdade. Então, vamos pensar na licenciatura de enfermagem. Os estudantes podem trabalhar enquanto estudam? Podem trabalhar nas suas entidades empregadoras. Eles pedem um estatuto de trabalhador estudante, e isso representa que na fase teórica eles, o regime de faltas, que são só aplicados às práticas laboratoriais, aos seminários e às horas teórico-práticas, eles não são sujeitos a faltas, portanto vão gerindo o seu trabalho com as aulas teóricas e podem, se conseguirem frequentar a unidade curricular, a disciplina, sem terem estado muito presentes, isso não é um obstáculo para o trabalhador estudante. Na fase de estágio, é que, pelas questões relacionadas, como foi dito atrás, com os normativos da Ordem dos Enfermeiros e os normativos nacionais e europeus em termos da carga horária de estágio, eles não podem não completar as horas mínimas de estágio. Portanto, não existe faltas. Há um percentual que é muito pequenino, são 15% das horas totais de estágio que eles não podem faltar ou podem não completar sem prejuízo da sua aprovação, mas têm aquele mínimo para cumprir. O que acontece é que a maior parte dos estágios são feitos em cenários clínicos, em instituições com horário rotativo. Eles conseguem depois conjugar o horário do trabalho com o horário do estágio e, portanto, é fazível. Nós temos muitos estudantes que trabalham, sim. Ótimo. Então, agora eu acho que eu vou passar a pergunta ou para a Ana Matos ou para a Alice. Vamos lá, que a pergunta da Carla, ela faz a seguinte questão: quais são os requisitos para um estudante brasileiro ingressar no curso de licenciatura em enfermagem? Muito bem. Pronto, ter realizado a prova do ENEM com um mínimo de 475 pontos. No nosso caso, quando apresentar a candidatura, tem também que realizar uma entrevista, que neste caso pode ser online. Ótimo, então já vou fazer pergunta aqui que os brasileiros sempre fazem, mas o que eles querem saber na entrevista? Pode contar para a gente ou é surpresa? O que é avaliado a nível de entrevista? Essencialmente as motivações do aluno também, e também perceber alguns conhecimentos do aluno. Não é nada muito... é também para um primeiro conhecimento, não é? Conhecimento. No fundo, não é percebemos quem é o candidato, como é que ele chegou a nós, avaliar as motivações do candidato, perceber se realmente está com vontade de ingressar neste curso. Que é excelente. Depois também, outra coisa que também é necessário, que não sei se a minha colega mencionou, é o certificado de conclusão do ensino médio. É obrigatório. Perfeito. O ENEM pode ter sido realizado em 2025 ou nos 3 anos imediatamente anteriores. Portanto, aceitamos ENEM desde 2022, inclusive. Perfeito. E, Ana, no complemento dessa questão, o certificado, né, o certificado histórico escolar do ensino médio, para efeito de candidatura, é necessário que ele já contenha a apostila de AIA? Sim, ele precisa da apostila de AIA. Aliás, para efeitos de candidatura, não é necessário. Na fase seguinte, que é a matrícula, no caso de ser colocado, vai sim ser necessário uma equivalência ao ensino secundário. Essa equivalência já é realizada aqui em Portugal e para isso sim eles precisam trazer então o certificado de habilitações do ensino médio, que tem que vir devidamente apostilado, porque caso contrário a própria escola secundária não vai conseguir atribuir equivalências. Mas nesta primeira fase de candidatura é o suficiente o certificado simples do ensino médio. Ótimo, obrigada. Então vamos lá, seguindo para a próxima pergunta, que é do Paulo. E ele faz a seguinte pergunta: é necessário alguma prova
prova específica na candidatura além do Enem? Não. Apenas tem que apresentar a prova ENEM, como já foi dito anteriormente, e ter que realizar uma entrevista. Essa entrevista, atendendo que o aluno não está, ou o candidato ainda não está em Portugal, é uma entrevista que é realizada online e será uma entrevista combinada com o aluno, data e hora para realizar essa mesma entrevista, uma vez que o aluno está provavelmente estará na sua casa, não é? E terá que ser feita essa entrevista. Perfeito, muito obrigada. Agora, uma outra questão, a Fernanda Castro coloca uma outra questão aqui, agora voltando, doutora Elza, a falar um pouquinho sobre os estágios que mencionou. Esses estágios que são obrigatórios durante a licenciatura, eles são remunerados ou não? Não, são estágios académicos. Qualquer estágio académico não é um estágio autoproposto, é um estágio académico. Em Portugal, os estágios académicos, portanto, fazem parte do corpo do curso, não é? Daquele diploma, eles não são remunerados. Exatamente, é uma forma do aluno também ganhar experiência, né? A remuneração vem de uma outra forma. Exato. Exatamente, boa. Deixa eu ver aqui, essa última pergunta eu vou deixar para o final. Então, vamos voltar a falar sobre o processo de candidatura. Então, já falamos sobre as notas do Enem, de que anos elas são válidas, a nota de corte e a documentação necessária. E a pergunta que eu faço, nessa altura do ano, estamos em abril de 2025, dia 2. Há candidaturas abertas ainda para licenciatura de enfermagem? Sim. Vão decorrer em julho, durante o mês de julho. Essa é a primeira ou a segunda fase? Esta é a segunda fase. Segunda fase vai decorrer em julho. Em julho, mês de julho, sim. Então, a primeira fase, ela começou quando, a título de curiosidade? Em janeiro. Em janeiro. Então, você que está atento aí, fiquem espertos, porque em julho tem a segunda fase, com as vagas para o curso de enfermagem. E para você que está pensando em vir para Portugal só no ano que vem, 2026, em janeiro já tem candidaturas abertas. Então, prepare sua documentação, principalmente você, aluno do ensino médio, que vai terminar o seu secundário, como eles chamam aqui em Portugal, no final desse ano, né? Uma vez que o ano letivo do Brasil é diferente do ano letivo aqui em Portugal, é tempo suficiente de você vir para Portugal a tempo do início do ano letivo, que acontece só durante o mês de setembro. E por falar nisso, já sabemos o início do ano letivo aí na Exenfme esse ano? 21 de setembro. Olha, 21 de setembro, já fique atento. Muitos pais perguntam assim, mas não começa no dia 1º? Acho que tem raras as universidades que começam dia 1º, não? Peço desculpa, não é dia 21 de setembro, é 22 de setembro. 22? 22. Então, vamos voltar. A data de início do ano letivo na Exesfme começa em 22 de setembro desse ano. Então, fique atento, ainda dá tempo de você estudar aqui em Portugal. E aí, vamos repetir a pergunta da Cláudia aqui, que ela faz. O diploma de enfermagem é válido no Brasil e em outros países da comunidade europeia? Cris, no Brasil eu não sei, mas posso dizer que na comunidade europeia é assim, se bem que eles têm que, quando terminam o curso em Portugal, se devem inscrever na ordem, que é uma Ordem dos Enfermeiros, pronto, que é uma associação, pronto, é um grupo, é uma entidade não pública, mas de regulação da profissão, que eles, quando fazem, têm que se inscrever cá, e depois podem pedir isenção de cotas, porque há preciso pagar uma cota. Sim. E podem pedir isenção de cotas em Portugal e fazer a sua transferência para uma ou outra congénere num país e passar por um processo de recrutamento. Os processos de recrutamento começam cá em Portugal, porque temos muitas empresas que fazem recrutamento desde Portugal para países da Europa, nomeadamente aqueles que são mais procurados é a Suíça, a Alemanha e a Bélgica. E também a Inglaterra, mas pronto, como se foi falado no espaço europeu, comunidade europeia, eu excluí aqui a questão da Inglaterra, mas é igual, mas os processos são iguais e são empresas de recrutamento que inclusive no final de cada curso, nós temos o encerramento de um curso
essas empresas, além de virem as instituições de saúde fazer pré-recrutamento aqui à nossa escola, portanto temos 3 dias de seminário nesse sentido e temos muita oferta, quer do setor público como do setor privado, e temos também sempre contacto com empresas de recrutamento para fora de Portugal, portanto há sempre muita apetência também por isso. Então agora eu entendi, aquela taxa de aprovação, de empregabilidade de 100% é porque as empresas vão aí na instituição, aí na escola já buscar os alunos. Sim, e Cris, também tem outra característica, enquanto que os estágios são todos obrigatórios e até o último estágio, que é o estágio mais longo, que é um estágio de 4 meses e que nós chamamos de integração à vida profissional, são estágios por área, da tal sequência da saúde para a doença, em instituições com as quais nós temos protocolo, e já desde há longos anos, e o grupo tem que se distribuir nas vagas que são apresentadas pelo professor coordenador desse ensino clínico. No estágio final, é uma bandeira muito importante da nossa escola também, o estudante, não somos nós que atribuímos vagas, é o estudante que propõe o local onde quer fazer o seu estágio final. E normalmente essa proposta está ligada com uma ideia de poder ficar a trabalhar naquele local, e é o que acontece quase sempre. Ok, muito interessante. Obrigada por essa informação, doutora Elza. Agora eu vou voltar um pouquinho para a gente falar sobre as fases de candidaturas. Essas em julho são específicas das licenciaturas ou também dos mestrados? São específicas da licenciatura. E dos mestrados? Como é que estão com as fases de candidatura? Os mestrados, os nossos mestrados são mestrados em associação com outras instituições e, portanto, nós no próximo setembro não vamos ter abertura de turma. Portanto, será mais adiante, 26 ou 27 é que nós temos outra vez. Será o nosso parceiro. Exatamente. Ok, perfeito. Isso é muito comum aqui em Portugal, vocês vão encontrar vários cursos que eles são lecionados em parceria com outras instituições. Então, é o caso dos mestrados aqui na área da ESESFIN. Vamos lá, só para responder a pergunta da Cláudia, sobre o diploma de enfermagem, ele ser válido no Brasil, isso que eu vou explicar agora não é algo exclusivamente da enfermagem, mas é um requisito obrigatório do Brasil. Toda vez que um aluno se forma em qualquer país estrangeiro, pode ser Portugal, Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, não importa. Se ele pretende validar aquele diploma no Brasil, obrigatoriamente, principalmente quando tem uma ordem que rege, como é o caso da profissão do enfermeiro, ele precisa passar por essa revalidação do diploma junto ao portal do MEC no Brasil, que é o portal da Carolina Bori. Ali você vai submeter a sua documentação, no caso aqui da instituição portuguesa, submete lá no Brasil e seleciona qual é a instituição, a universidade, no caso federal, que vai fazer essa análise para essa possível revalidação, tá bom? Então, isso é uma regra do Brasil. Esse é um ponto importante. Agora, já aqui em Portugal, como a doutora Elza falou, já é válido em todos os países dentro da comunidade. Olha, tem uma pergunta interessante aqui da Lídia, agora eu não sei para quem que é. Ela pergunta o seguinte: existe algum suporte ou programa da instituição para ajudar os estudantes a se inserirem no mercado de trabalho? Nós não temos, porque os nossos estudantes têm um conhecimento do mercado muito, muito próximo e nós até costumamos dizer que os primeiros estágios, como eles também estão muito no início da formação, não têm níveis de autonomia que lhes permita atuar em pleno e, portanto, são estágios que também têm uma grande riqueza de socialização na própria profissão e na própria área da saúde e dentro das equipas multidisciplinares. Mas é uma questão interessante até para nós pensarmos num eventualmente programa para poder oferecer a quem vem para Portugal para trabalhar como enfermeiro, portanto, porque não Exatamente. Não é no caso de dois, mas seria interessante, sim. Olha, a gente está chegando no final, ainda tem... Desculpa, diga. Obrigada pela sugestão. Pronto. A gente está conversando, estou vendo que a gente está chegando no final e tem mais perguntas aqui muito interessantes. Eu vou selecionar algumas. A Bruna Pereira pergunta o seguinte:
podem falar um pouco mais sobre o mercado de trabalho para enfermeiros em Portugal atualmente? Uhum. O mercado está muito necessitado de enfermeiros. Nós temos ao nível da OCDE, são feitos estudos para se tentar perceber qual é que é o rácio de enfermeiros por utente. Nós não estamos cotados nos piores para isso, mas precisamos de uma injeção no mercado de muito mais enfermeiros do que aqueles que temos. E, portanto, há sempre, também nos últimos 15 anos, houve um desenvolvimento muito importante em termos de unidades de saúde privadas, do setor privado. E essas unidades vieram, de alguma forma, drenar alguns profissionais, médicos, enfermeiros e outro tipo de técnicos de saúde, para o setor privado, o que faz com que, e depois também, pela natureza também dos tempos, e chegam pessoas a uma idade de aposentação e, portanto, é um mercado que sempre teve necessidade, portanto, a taxa de empregabilidade em Portugal sempre foi uma coisa garantida, uma questão garantida, pode não demorar 1 mês ou 3 meses, pode demorar um pouco mais, mas ainda assim o mercado está sempre muito a mexer sempre muito e, portanto, é muito fácil ser enfermeiro em Portugal em termos daquilo que é a resposta do mercado. Pode não ser na primeira inserção no mercado, ser exatamente naquela instituição, ou mesmo que já seja na instituição, não seja no setor que nós temos como o mais desejável, mas ainda assim com certeza que sim. E a mobilidade, quer interna, quer dentro do circuito das instituições, por exemplo, numa área geográfica, é muito fácil. Nós em Lisboa costumamos dizer mesmo que a nível dos enfermeiros, existe uma bolha de enfermeiros em Lisboa e que vão circulando pelas várias instituições do setor público, do setor privado, e essa circulação é bem vista e é uma realidade. E é isso, é muito bom. Isso só mostra um mercado aquecido, né? Sim, o mercado aquecido é o que favorece essa circulação de pessoas, né, entre a iniciativa pública e privada. Então, isso é um ponto muito interessante, é um mercado extremamente aquecido, não só em Portugal, como em toda a Europa, que é a grande vantagem de você ter um diploma de uma instituição como a ESESFNI. Vamos voltar um pouquinho agora sobre as candidaturas. No caso, um aluno brasileiro que queira ingressar, quanto que ele vai pagar de propina? Sabem que esse nome não é bom para brasileiro, né? Você sabia ou não? Sabia. Não pode usar esse nome para brasileiro que fica assustado, assim, como assim tem que pagar propina? Mas qual que é o valor da anualidade da ESESFNI e como que esse aluno consegue fazer esse pagamento, se existe algum parcelamento? O valor da propina mensal é de 607,50 €. E ele paga em quantas parcelas? Em 12? 12 meses. De 12? Sim, é setembro. 12 meses de 607,50 €. 607,50 €. É assim, ó, é britânico. Você vê que até os críticos eles sabem. Tá vendo? Tem que ser assim, E é muito interessante vocês analisarem isso, porque se você comparar esse valor com outras instituições da iniciativa privada das universidades no Brasil, com uma qualidade dessa instituição que a gente está falando aqui, com cargas que você tem, com disciplinas práticas que você tem desde o primeiro ano letivo, com essa taxa de empregabilidade de 100%, com o grupo de empresas que vão até a instituição para requisitar esses estudantes, vale super a pena, né? Sem contar todas as grandes vantagens que Portugal oferece, principalmente para os brasileiros. Então, quando a gente compara, e não é à toa que Portugal acaba por ser um país extremamente atrativo para os brasileiros, é que, além de tudo isso, você ainda tem uma situação maravilhosa aqui em Portugal, que é um país seguro. Infelizmente, o nosso Brasil não figura entre os melhores países nesse sentido. Já Portugal, sim. Portugal é o 7º país mais pacífico do mundo. Quando a gente compara por esse ranking, eu não sei se tem essa informação, mas Brasil está em 132º lugar. Então, é uma diferença muito grande e isso é que acaba por atrair também muitos estudantes de Portugal, muitos estudantes do Brasil para Portugal. Antes da gente encerrar,
Cris, deixa-me só aqui acrescentar, porque a minha colega falou sobre a questão da mensalidade, mas temos aqui também um valor de candidatura que é importante falar, que é para os candidatos também saberem que têm de contar com um valor de candidatura de 255 euros. E depois temos aqui um valor de matrícula, inscrição e seguro de 630 euros. Perfeito. Então, essa taxa de candidatura, só lembrando, obrigada, Ana, bem lembrado, a taxa de candidatura você paga para o seu processo. Ela não tem devolução e é para que você seja seriado. Correto. Depois se você for colocado, por favor, Ana. Do valor da matrícula, inscrição e seguro, que tem um custo de 630 euros, valor total, e depois, a partir daí, terá o valor da mensalidade, que é de 607,50 cêntimos, como a minha colega mencionou, que é paga de setembro a agosto. Portanto, são 12 meses. Perfeito. Muito obrigada. Então, já fiquem aí com a informação, e eu quero mostrar agora esse vídeo para que vocês conheçam um pouco mais sobre a ESESFME. Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. A excelência na formação em saúde. Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. A excelência na formação em saúde. Não é só excelência na formação em saúde, não, nas instalações também. Que maravilha, hein? Parabéns! Vou combinar com Vanessa para darmos um pulinho aí para conhecer e fazer mais divulgação. São sempre bem-vindas. É verdade, venham visitar-nos, sim. Com certeza, vamos marcar essa visita. Estamos chegando ao final da nossa EduTalks, muitas perguntas super interessantes por aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Para você que está chegando agora, daqui a pouco esse vídeo está gravado aí para você assistir na íntegra com todas essas informações. Então, se você tem interesse na área de enfermagem, não perca esse vídeo. Tem muita informação interessante sobre a instituição, a ESENFME nesse caso, e também sobre o mercado de trabalho, taxa de empregabilidade, como que funciona essa profissão aqui em Portugal. Então, participem sempre da nossa EduTalks, que é esse o objetivo, né? Trazermos informação para os nossos estudantes que estão lá no Brasil. Doutora Elza, doutora Ana e doutora Alice, muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês quiserem deixar algum comentário, fiquem à vontade.
Muito obrigada também Obrigada. da nossa parte. Obrigada Foi pelo ótimo acolhimento. de vermos. E esperamos vê-los votar. E em breve. Fazer uma visita às nossas instalações. Claro, estão todos convidados. Com Muito certeza, com todo gosto. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Muito Hoje, adeus.